Tomé, o nome que ecoa pelos séculos como símbolo da dúvida, mas também da transformação. O homem que caminhou ao lado de Jesus, ouviu sua voz, presenciou seus milagres e ainda assim enfrentou a mais humana das batalhas. A luta entre a fé e o medo, entre crer e ver. Muitos o lembram como o discípulo que duvidou da ressurreição, mas poucos compreendem a jornada de fé que o conduziu até aquele momento e o poder do encontro que o transformou para sempre. Antes de se tornar o apóstolo marcado pela dúvida, Tomé era um homem de coragem silenciosa. As Escrituras o apresentam como alguém disposto a seguir Jesus até as últimas consequências. Quando Cristo anunciou que voltaria à Judéia, onde já haviam tentado apedrejá-lo, foram os próprios discípulos que temeram. Mas Tomé se levantou e disse com firmeza: "Vamos também nós, para morrermos com ele." João 11:16. Essa frase, muitas vezes esquecida, revela o coração de um homem que amava o Mestre com sinceridade e estava pronto a dar a vida por ele. Tomé era chamado Dídimo, que significa gêmeo. O nome em si é simbólico, pois dentro dele pareciam coexistir duas naturezas: a coragem e a dúvida, a entrega e o questionamento. Ele representava o espelho de muitos corações humanos, crentes que amam a Deus, mas que diante das provações ainda vacilam. Sua história é um espelho para todos os que em algum momento buscaram ver antes de crer, sentir antes de confiar. A vida ao lado de Jesus era uma escola constante. Cada milagre, cada parábola, cada olhar de Cristo penetrava fundo na alma dos discípulos. Tomé presenciou o impossível tornar-se real, cegos voltando a ver, leprosos sendo purificados, mortos ressuscitando. E ainda assim, a mente humana, limitada e ansiosa, sempre procurava compreender com os olhos da carne o que só podia ser entendido com os olhos do Espírito. Quando Jesus foi preso e crucificado, o mundo dos discípulos desmoronou. As promessas pareciam ruir diante da cruz. O homem que havia caminhado sobre as águas agora pendia de um madeiro, coroado de espinhos, e o silêncio do sepulcro parecia anunciar o fim de todas as esperanças. Tomé, como tantos outros, se afastou, tomado pelo desespero e pela confusão. Sua fé, abalada pela dor e pela perda, mergulhou num abismo de incertezas. Mas o coração de Tomé ainda ardia com algo que ele não compreendia. Uma saudade divina, uma chama que, mesmo quase apagada, ainda resistia. Essa chama era a semente da fé que Deus plantara nele e que no tempo certo voltaria a florescer. Pois o plano do Senhor não termina nas dúvidas humanas, mas nas revelações divinas. A história de Tomé é uma das mais humanas e emocionantes da Bíblia. É a jornada de um homem que precisou ver o impossível para compreender o invisível, que precisou tocar nas feridas do Cristo para reconhecer o poder da ressurreição. E é justamente essa jornada que torna sua história tão profunda, porque em algum ponto da caminhada, todos nós somos como Tomé. Este roteiro mergulha nas profundezas da alma desse apóstolo. Mostra sua coragem, seu amor, suas falhas e, acima de tudo, a misericórdia de Cristo em restaurar corações quebrados. A vida de Tomé não é um retrato de derrota espiritual, mas de esperança. É a prova de que Deus não rejeita o coração sincero, mesmo quando ele vacila. Ao longo desta história, você vai reviver os passos de Tomé, desde os dias em que ele seguiu o Mestre pelas estradas da Galileia, até o momento em que, diante do ressuscitado, pronunciou uma das declarações mais poderosas de toda a fé cristã: "Meu Senhor e meu Deus." Essa frase, nascida não da certeza imediata, mas da dor e da revelação, é o selo de uma fé amadurecida. Há em cada palavra dita por Tomé a confissão de todos os que foram tocados pela graça depois de um tempo de escuridão. Porque no fim, não foi a dúvida que definiu sua vida, mas o encontro com Cristo. Você vai entender que a dúvida não é o fim da fé, mas muitas vezes o seu início.
que Deus permite a inquietação para revelar a verdade e que o coração que pergunta pode ser o mesmo que um dia adora com lágrimas. A história de Tomé é a história do homem que duvidou para crer de verdade e do Deus que o amou o suficiente para se revelar a ele. Tomé caminhava entre os 12, ouvindo, observando, aprendendo. Enquanto alguns discípulos se destacavam pela fala ou pela ousadia, como Pedro, Tomé era o homem do silêncio reflexivo. Seu olhar era atento e sua mente analítica. Ele não aceitava respostas superficiais e talvez por isso Jesus o tenha escolhido. Cristo não buscava seguidores cegos, mas corações dispostos a serem moldados, mesmo através da dúvida. Desde o início, Tomé demonstrava ser alguém de coração íntegro. Ele não duvidava por incredulidade, mas por desejo de compreender a verdade profundamente. Era o tipo de homem que não se satisfazia com palavras, queria sentir, ver, entender com o coração e com a razão. Era esse tipo de fé racional que o tornava tão humano e que o faria viver uma das experiências mais marcantes de toda a história da fé cristã. Durante os dias em que seguiram Jesus, Tomé testemunhou milagres que abalaram seu entendimento. Ele viu paralíticos levantarem-se, tempestades se acalmarem com uma palavra e até mortos voltarem à vida. No entanto, mesmo diante de tamanhas manifestações, sua alma ainda buscava compreender o porquê por trás de tudo. Ele era o tipo de discípulo que perguntava quando os outros apenas seguiam. E foi justamente essa característica que o preparou para a missão que teria. Nos momentos mais tensos do ministério de Jesus, Tomé sempre se mostrava leal. Quando Cristo falou sobre voltar à Judéia, uma decisão perigosa, pois os judeus já o queriam morto, foram poucos os que demonstraram coragem. Mas Tomé, em um gesto de fidelidade e bravura, declarou: "Vamos também nós, para morrermos com ele." Essas palavras revelam o espírito de alguém que não hesitava em colocar a própria vida nas mãos do Mestre. Ele estava disposto a seguir Jesus até o fim, mesmo sem entender todos os propósitos divinos. Mas a fé de Tomé, como a de todos os homens, seria provada. Ele ouviu Jesus falar sobre sua partida, sobre preparar moradas no céu, e foi o primeiro a questionar com honestidade: "Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho?" E Jesus respondeu com uma das frases mais profundas de toda a Escritura: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." João 14, 5, 6. Essas palavras ecoaram no coração de Tomé, ainda que ele não as compreendesse por completo naquele momento. Ele buscava um caminho físico, mas Cristo lhe revelava uma jornada espiritual. Ele queria coordenadas, mas recebeu uma revelação. Era como se Deus o ensinasse que a fé não é um mapa, mas um relacionamento. E sem saber, Tomé estava sendo moldado para viver a maior lição de fé que um homem poderia experimentar. Quando Jesus foi preso no Getsêmani, Tomé assistiu, impotente, ao colapso do mundo que ele conhecia. O Mestre, aquele que ele acreditava ser o Filho de Deus, agora estava sendo levado como um criminoso. O medo se espalhou entre os discípulos como uma sombra espessa. Muitos fugiram, escondendo-se nas casas, temendo o mesmo destino. E Tomé, com o coração rasgado, afastou-se também. Durante os dias que seguiram a crucificação, o desespero o consumiu. Ele havia depositado toda a sua vida, todo o seu propósito, em Jesus. E agora, tudo parecia perdido. A morte havia calado a voz que ensinava com autoridade, o olhar que penetrava a alma. A esperança que sustentava seu coração foi engolida pelo túmulo. Enquanto os outros discípulos se reuniam, Tomé vagava só, lutando contra o silêncio de Deus. Não sabemos onde ele esteve durante aqueles dias, mas podemos imaginar a dor que o consumia. Talvez ele tenha voltado a lugares onde ouvira Jesus pregar, tentando entender onde tudo dera errado.
Talvez tenha orado, sem respostas, pedindo que o céu se abrisse. Mas o céu parecia fechado. É nesse ponto que a história de Tomé se torna um espelho da nossa própria fé. Porque em algum momento da vida, todos nós experimentamos esse silêncio. Todos passamos por dias em que Deus parece distante, em que as promessas parecem esquecidas e o coração é tomado por uma dúvida quase insuportável. E assim como Tomé, buscamos provas, sinais, confirmações. Queremos ver, tocar, sentir, como se a fé dependesse de evidências. Mas a verdade é que o amor de Deus permanece, mesmo quando o sentimos ausente. E é justamente nesse vazio que ele prepara o reencontro. Quando Cristo ressuscitou e apareceu aos discípulos, Tomé não estava com eles. Ele chegou depois e ouviu o testemunho. Vimos o Senhor. Mas ele respondeu com a sinceridade que o caracterizava. Se eu não vir o sinal dos pregos em suas mãos e não colocar o dedo no lugar dos pregos e a minha mão no seu lado, não crerei. Essas palavras não foram apenas de incredulidade, mas de dor. Era como se ele dissesse, já acreditei uma vez e o mundo desabou. Agora preciso ter certeza. Tomé não estava rejeitando Jesus. Estava tentando entender o sofrimento. Ele havia visto o Mestre morrer, e isso o havia quebrado por dentro. Mas Jesus não o rejeitou por causa disso. Ao contrário, o Senhor esperou o tempo exato para se revelar novamente. E essa é uma das lições mais belas da fé. Deus não tem pressa em condenar quem duvida, mas paciência em curar quem está ferido. Tomé, o homem marcado pela dúvida, estava prestes a se tornar o exemplo de fé que atravessaria gerações. Sua prova não era a negação, mas o caminho para o reencontro. E é aqui que começa o momento que mudaria tudo. O encontro entre a dúvida e a glória, entre a dor e o toque do eterno. 8 dias haviam se passado desde a ressurreição. 8 longos dias de silêncio, incerteza e espera. Para Tomé, cada amanhecer era um lembrete de perda. Os discípulos comentavam entre si sobre as aparições do Mestre. Maria Madalena o havia visto junto ao túmulo. Pedro e João testemunharam o túmulo vazio. 2 homens relataram tê-lo encontrado no caminho de Emaús. Mas para Tomé, tudo isso parecia distante, quase impossível. A mente de Tomé se debatia entre a esperança e o ceticismo. Parte dele desejava acreditar, outra parte temia se ferir novamente. A dor da decepção ainda sangrava dentro dele. Era um homem dividido, e esse conflito, mais do que qualquer outro, é o que define o coração humano. Porque não é fácil crer depois de ter sido ferido. Não é simples confiar quando se viu o amor ser crucificado diante dos próprios olhos. Os discípulos se reuniram novamente, trancados numa casa, temendo os judeus. O ambiente era tenso, carregado de lembranças. O ar parecia pesado e as vozes eram sussurros. No meio daquele clima de expectativa e medo, Tomé entrou. Talvez tenha ido apenas para estar perto dos amigos, talvez levado por um fio de esperança. Ele ainda não sabia que estava prestes a viver o momento mais marcante de sua existência. De repente, sem aviso, a presença de Cristo preencheu o lugar. As portas continuavam fechadas, mas ele estava ali. A luz que emanava de seu ser não era da terra. Era uma luz que não vinha do fogo nem do sol, mas da própria glória divina. Os discípulos ficaram atônitos, e Jesus, com voz serena e cheia de poder, disse: "A paz seja convosco." Essas palavras atravessaram o coração de Tomé como uma flecha. Ele não esperava, ele não estava preparado. O tempo parou. Os olhos de Jesus, os mesmos que ele vira apagarem-se na cruz, agora o fitavam com ternura. Não havia julgamento, não havia condenação. Apenas amor. Um amor que conhecia cada dúvida, cada lágrima, cada noite de silêncio. Jesus se aproximou lentamente de Tomé e, como quem lê os pensamentos de um coração aflito, disse: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente."
Aquela frase quebrou qualquer resistência que restava. Tomé estremeceu, seu corpo tremia e lágrimas escorriam sem que ele pudesse contê-las. Ele havia pedido uma prova e o próprio Deus veio ao seu encontro. O mestre não apenas respondeu à sua dúvida, ele tocou a ferida da alma que a dúvida escondia. Com as mãos trêmulas, Tomé se aproximou. Diante dele, as marcas dos cravos, eternos testemunhos de um amor que vence a morte. Ele não precisou tocar, bastou ver, bastou sentir a presença viva de Cristo diante dele. O mundo inteiro pareceu se desfazer, e apenas aquelas palavras emergiram de sua alma. Senhor meu e Deus meu. Aquela declaração foi mais do que uma confissão, foi uma rendição total. O cético havia se curvado diante do invisível tornado visível. O homem da dúvida se tornava naquele instante o homem da fé inabalável. Jesus, com ternura infinita, respondeu: Porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Essas palavras ecoaram como uma promessa que atravessaria os séculos. Elas não eram apenas para Tomé, eram para todos nós. Para cada alma que luta entre o visível e o invisível, entre a razão e a fé, entre o medo e a esperança. Jesus estava dizendo que a verdadeira bem-aventurança não está em ver para crer, mas em crer mesmo quando não se vê. Tomé caiu de joelhos, vencido pelo amor e pela presença divina. Seu coração, antes ferido pela dúvida, agora ardia com uma fé purificada pelo fogo da graça. Ele não apenas acreditava na ressurreição, ele havia experimentado o poder de um Deus que busca pessoalmente os corações quebrantados. A partir daquele dia, Tomé não foi mais o mesmo. O homem que duvidava se transformou no homem que testemunhava. Seu nome, que antes era lembrado pela incredulidade, se tornaria símbolo de coragem e entrega total. Segundo antigos relatos cristãos, Tomé foi um dos apóstolos que levou o evangelho para as terras mais distantes. Ele pregou na Síria, atravessou o caminho até a Pérsia e alcançou a Índia, lugares onde o nome de Cristo nunca havia sido ouvido. Enfrentou reis hostis, tradições milenares e perseguições, mas nada o deteve. O mesmo homem que um dia disse: "Preciso ver para crer", agora caminhava por desertos e mares, disposto a morrer por aquilo que não podia ver, mas sabia ser verdadeiro. Em suas pregações, Tomé não escondia sua história. Ele falava de suas dúvidas, de suas fraquezas, de como o Senhor o havia encontrado em meio à incerteza. E é isso que tornava sua mensagem tão poderosa, porque não pregava de um pedestal, mas de um coração curado pela misericórdia. Ele sabia que a fé não nasce da perfeição, mas do encontro com o Deus que não desiste. Nos relatos mais antigos da tradição cristã, conta-se que Tomé fundou várias comunidades de fé no Oriente, sendo considerado o primeiro missionário a levar o nome de Jesus à Índia. Lá, sua mensagem encontrou terreno fértil entre os que buscavam a verdade espiritual. Ele foi conhecido como Apóstolo das Chamas, porque dizia que o Espírito Santo acendia o fogo da fé mesmo em corações frios. Mas sua caminhada não foi fácil. Tomé enfrentou zombarias, prisões e ameaças. Ainda assim, seu coração permanecia firme. Ele sabia que aquele que tocou o Cristo ressuscitado jamais poderia voltar a duvidar da promessa da vida eterna. Há registros de que, em um de seus últimos sermões, Tomé teria dito algo que resumia toda a sua jornada espiritual. Eu busquei provas e encontrei feridas, eu busquei certezas e encontrei amor. E percebi que o amor é a única verdade que não precisa ser provada. Essas palavras ecoam até hoje. Porque, no fundo, todos nós somos um pouco como Tomé. Todos carregamos perguntas sem respostas, momentos de silêncio, noites de solidão. Todos já pedimos a Deus algum sinal, mas assim como aconteceu com ele, o que realmente transforma não é o sinal, é o encontro. A fé de Tomé não foi construída sobre milagres, mas sobre a presença.
Quando ele olhou nos olhos de Jesus e viu o amor que não o condenava, compreendeu o verdadeiro sentido da fé. Não é acreditar no que se vê, mas confiar em quem se ama. E foi essa fé que o levou até o fim de sua jornada, até o martírio. Disse que Tomé morreu cravado por lanças nas terras distantes onde pregava o Evangelho. E naquele instante, o homem que um dia quis tocar as feridas de Cristo se tornava ele mesmo um testemunho vivo. Suas feridas agora contavam a história da redenção. Quando o sangue do apóstolo caiu na terra, ele sabia que sua missão estava completa. Havia semeado o nome de Jesus nos confins do mundo, e sua dúvida havia se transformado em chama que nenhuma morte poderia apagar. A história de Tomé é a história da fé amadurecida. É a jornada de um homem que começou buscando provas e terminou entregando a vida. É a lembrança de que Deus não se afasta dos que duvidam, mas se aproxima dos que buscam com sinceridade. Porque o verdadeiro milagre da fé não é o toque nas feridas do Cristo, é o toque de Cristo nas feridas da alma. Tomé agora caminhava entre terras estrangeiras, longe de Jerusalém, longe das estradas que conheciam os passos de Jesus. Os ventos do Oriente traziam cheiros de incenso, especiarias e mares distantes. Ele não era mais o discípulo da dúvida. Era agora o apóstolo da fé que testemunha, o homem que levou o Evangelho além das fronteiras do Império Romano. Diz a tradição que, depois de pregar na Síria e na Pérsia, Tomé foi chamado pelo Espírito Santo a atravessar o oceano até a Índia, uma terra onde os deuses eram muitos e o nome de Cristo jamais havia sido pronunciado. Sua jornada não foi simples. As rotas marítimas eram longas, o calor era sufocante e a língua estranha. Mas dentro de seu coração ardia a mesma voz que um dia dissera: "Segue-me". A fé de Tomé já não dependia do que via. Ele caminhava impulsionado por uma certeza invisível, a presença de Jesus ao seu lado, mesmo quando tudo ao redor parecia hostil. Em cada cidade, ele pregava com fervor, narrando o Cristo crucificado e ressuscitado. Contava com emoção o dia em que suas mãos tremeram diante das chagas do Senhor e como aquele toque, ou melhor, aquela visão, o havia curado para sempre. Ele vive, dizia Tomé diante dos povos e reis estrangeiros. O Filho de Deus venceu a morte. Eu o vi e ele me chamou mesmo quando duvidei. Os que o ouviam ficavam maravilhados, pois havia algo em sua voz que ninguém podia negar. Não era apenas eloquência, era verdade vivida. Era o testemunho de um homem que havia conhecido o Cristo pessoalmente. Em uma dessas jornadas, Tomé chegou a Meliapor, uma região ao sul da Índia. Lá, pregou com ousadia, curou enfermos e libertou cativos. Sua mensagem começou a tocar os corações até dos que adoravam outros deuses. Muitos se converteram, e a fé cristã começou a florescer entre templos pagãos e rituais ancestrais. Mas onde a luz cresce, a sombra tenta resistir. Os sacerdotes locais, temendo perder seu poder, começaram a conspirar contra o apóstolo. O nome de Tomé se espalhou, e logo foi chamado à presença do rei, que o questionou: "Tu vens de longe para pregar um Deus morto?" Tomé o encarou firme e respondeu: "Não, majestade, eu prego o Deus vivo, aquele que foi morto e ressuscitou, aquele cujo amor nem a morte pôde conter." O rei riu com desdém. "E tu viste esse homem ressuscitado?" Tomé ergueu o olhar e respondeu com voz serena, porém firme: "Sim, eu o vi. Eu vi as marcas em suas mãos e em seu lado. E ao vê-las, entendi que ele não apenas venceu a morte, ele venceu a minha incredulidade." A resposta do apóstolo silenciou a corte. Ninguém ali havia ouvido algo tão audacioso, tão cheio de convicção. Mas, para os corações endurecidos, a verdade soa como ameaça. Tomé foi proibido de pregar, mas ele não se calou. Continuou a visitar aldeias, ensinar sobre o reino de Deus, batizar novos discípulos.
Cada novo convertido era um milagre que brotava da antiga dúvida. Certa noite, enquanto orava em silêncio, Tomé teve uma visão. Diante dele apareceu o rosto de Cristo envolto em luz, e a voz do Mestre disse: Tomé, o caminho que te espera é de dor, mas também de glória. Assim como eu fui traspassado, tu também serás. Mas não temas, o teu sangue será semente de fé. Tomé caiu prostrado, chorando. Ele compreendeu. O mesmo Cristo que havia vencido a morte agora o chamava a participar da mesma entrega. Dias depois, ao amanhecer, soldados o prenderam. Levaram-no até uma colina próxima à cidade, onde o acusaram de profanar os deuses locais. Mesmo diante das lanças erguidas, o apóstolo não recuou. Com voz firme, ele declarou: Meu Senhor é o Deus único e verdadeiro. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a verdade que liberta todos os homens. E eu não o negarei. O comandante irritado gritou: Renega esse nome e viverás. Mas Tomé apenas sorriu. Não posso negar aquele que me mostrou suas feridas. Não posso negar aquele que curou as minhas. A multidão ao redor observava em silêncio. Alguns choravam, outros zombavam. Então, as lanças foram erguidas. O primeiro golpe perfurou seu peito, o segundo seu lado, e o terceiro atravessou-lhe as costas. O sangue escorria, mas seu rosto permanecia sereno. Enquanto o corpo caía ao chão, Tomé ergueu o olhar ao céu e murmurou: Senhor meu e Deus meu. Foram suas últimas palavras. As mesmas palavras que haviam marcado sua conversão agora selavam seu martírio. O céu parecia mais luminoso naquele instante. O vento soprou sobre a colina e muitos dos que assistiram juraram ter visto uma luz descer sobre o corpo do apóstolo. Outros disseram ouvir uma voz distante, suave como o som das águas, dizendo: Bem-aventurado o que crê. Os cristãos locais, profundamente comovidos, enterraram seu corpo com honra e sobre o túmulo construíram uma pequena capela. Anos depois, aquela capela se tornaria o centro de peregrinação de milhares. O nome de Tomé ecoava nas terras da Índia, e sua fé se espalhava como fogo entre os que buscavam a verdade. Mas o que realmente sobreviveu à sua morte não foi apenas o testemunho, foi o exemplo. O exemplo de que a dúvida não é o fim da fé, mas o começo dela. De que até mesmo os corações mais temerosos podem se tornar firmes quando tocam o amor de Deus. Os discípulos que permaneceram em Jerusalém ouviram falar de seu martírio e se encheram de reverência. Pedro teria dito emocionado: Aquele que duvidou foi o primeiro a crer sem medo. E de fato, Tomé se tornara símbolo da fé provada, da alma que passou pelas águas da incerteza e saiu purificada. Séculos depois, monges e missionários que chegaram à Índia encontraram comunidades que se chamavam cristãos de São Tomé. Eles guardavam com devoção a lembrança do apóstolo que lhes trouxera a luz do Evangelho. Ainda hoje, em algumas igrejas do Oriente, seu nome é mencionado com honra. Mas mais do que uma lembrança histórica, a vida de Tomé é um espelho espiritual. Porque cada um de nós, em algum momento, vive a tensão entre crer e duvidar. E é nesse espaço, entre o medo e a fé, que Deus se revela com maior poder. Tomé nos ensina que o Senhor não rejeita os que questionam, mas visita os que buscam sinceramente. Ele mostra que não há vergonha em duvidar, desde que a dúvida nos leve a buscar o rosto de Cristo. Porque é nessa busca que a fé nasce viva, autêntica, ardente. No alto daquela colina, onde seu sangue foi derramado, um novo capítulo da fé cristã começou. De um apóstolo que um dia exigiu tocar para crer, nasceu um movimento que tocou o mundo sem precisar ver. E se hoje há milhões de corações que acreditam em Cristo sem tê-lo visto, é porque a jornada de Tomé continua. Ele vive em cada um que ousa crer no invisível, em cada alma que se levanta do ceticismo para a confiança, em cada pessoa que escolhe dizer: mesmo que eu não veja, eu creio.
O clímax de sua história não é a morte, mas o renascimento da fé. A cruz de Tomé se tornou ponte entre a dúvida e a esperança, entre o medo e a entrega. E assim, na eternidade, a voz do Mestre ainda ecoa: Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. A história de Tomé não termina na dor. Ela se eterniza na fé dos que continuam a buscar o Cristo vivo. Porque o verdadeiro fim da dúvida é o encontro com o amor que não falha. E esse amor, o mesmo que desceu até as portas do inferno para resgatar a humanidade, foi o que ergueu Tomé de suas sombras e o fez apóstolo do Oriente, mártir da fé, testemunha viva de que Jesus é e sempre será o Deus que vence a morte e transforma os corações. O vento sopra sobre as ruínas antigas e entre pedras cobertas de musgo ainda há ecos de uma voz que disse: Senhor meu e Deus meu. Essa frase, nascida do coração de Tomé, ainda atravessa séculos como um testemunho imortal da fé que vence o medo. Quando olhamos para a vida desse apóstolo, vemos o retrato do ser humano em sua forma mais real, dividido entre a razão e o mistério, entre o querer crer e o medo de ser enganado. Tomé era homem de perguntas, mas também de coragem. Homem de hesitação, mas também de entrega total. E é por isso que sua história é tão necessária hoje. Vivemos tempos em que muitos têm sede de ver para crer, em que a fé parece ser exigida sem explicações, e a dúvida se torna um inimigo silencioso. Mas a vida de Tomé mostra que Deus não teme a dúvida, Ele a transforma. O Cristo ressuscitado não afastou Tomé por sua incredulidade. Ao contrário, o chamou pelo nome e mostrou suas feridas. Essa é a essência do Evangelho. Deus se revela não para os perfeitos, mas para os que buscam com sinceridade. A jornada de Tomé é a jornada de todo o coração, que em meio ao silêncio e à incerteza clama: Senhor, se és tu, mostra-me. É a caminhada da alma que não se satisfaz com respostas superficiais, mas deseja o encontro verdadeiro. E quando esse encontro acontece, quando a presença de Cristo toca a vida de alguém, tudo muda. Os evangelhos não nos deixam ver o momento exato em que a dúvida de Tomé se transformou em fé inabalável, mas podemos imaginar. O olhar de Jesus sobre ele devia conter uma mistura de compaixão e autoridade divina. E naquele instante, o apóstolo entendeu. As feridas de Cristo não eram um fracasso, eram o selo do amor. Depois da ressurreição, Tomé não apenas acreditou, ele viveu para anunciar o Cristo vivo. E a força dessa fé o levou aos confins do mundo conhecido. Ele cruzou desertos, mares e culturas inteiras. Pregou para reis e servos, para homens e mulheres que jamais haviam ouvido o nome de Jesus. E quando chegou a hora de morrer, não houve hesitação. Porque aquele que antes precisava tocar para crer, agora estava pronto para entregar tudo sem ver. Esse é o poder da fé transformada. Ela nasce da fraqueza e floresce no sacrifício. Tomé aprendeu que o toque mais verdadeiro não é o da carne, mas o do Espírito, quando a presença de Deus toca o coração humano. Talvez por isso Jesus tenha dito: bem-aventurados os que não viram e creram. Essas palavras não foram uma repreensão, foram uma promessa, uma bênção destinada a todos os que viriam depois, a mim, a você, a todos os que, mesmo sem ver as feridas, creem nelas. A dúvida de Tomé, então, não foi uma falha isolada, foi o ponto de partida de um novo tipo de fé, a fé dos que acreditam sem provas visíveis, guiados apenas pela voz interior do Espírito Santo. Nos séculos seguintes, o nome de Tomé se tornou símbolo da transformação que o Evangelho provoca. Igrejas foram erguidas sobre seu túmulo e gerações inteiras encontraram em sua história um espelho para as próprias lutas. Porque quem nunca se sentiu como ele? Quem nunca quis ver, tocar, entender antes de se entregar totalmente? Mas o Cristo de Tomé é o mesmo Cristo de hoje. O Deus que não condena quem pergunta, mas responde com amor. O Deus que não abandona quem hesita, mas estende a mão.
E talvez seja isso que precisamos lembrar. A fé não é ausência de dúvida, mas decisão de confiar mesmo quando o coração treme. É crer que Deus continua sendo Deus, mesmo quando os olhos não veem e o mundo parece desabar. A história de Tomé nos ensina que a maior revelação não está nas provas visíveis, mas no encontro pessoal com Cristo. Quando o apóstolo exclamou, Senhor meu e Deus meu, ele reconheceu algo que ultrapassa a razão, o toque do eterno. Quantos de nós ainda esperamos sinais, respostas, certezas? Quantos pedem que Deus mostre suas mãos antes de acreditarem que Ele está conosco? Mas a fé madura é aquela que mesmo no escuro segue dizendo, eu sei em quem tenho crido. No final, Tomé descobriu que a verdadeira visão é interior. Ele não precisava mais ver o Cristo diante de si, porque o Cristo habitava dentro dele. Aquele que duvidou tornou-se templo vivo da presença divina. E é assim que Deus trabalha. Transforma o incrédulo em missionário, o vacilante em mártir, o medroso em corajoso. Ele faz da dúvida um solo fértil, onde a fé floresce. A vida de Tomé também revela algo profundo sobre o amor de Cristo. Jesus poderia ter escolhido qualquer outro momento para aparecer aos discípulos, mas esperou até que Tomé estivesse presente, porque Deus conhece o tempo de cada um. Ele sabe quando precisamos ver, quando precisamos ouvir e quando simplesmente precisamos sentir que Ele está ali. Talvez hoje você se veja como Tomé, cansado, confuso, cheio de perguntas. Talvez tenha visto outros crerem e se alegrar, enquanto o seu coração continua pesado. Mas lembre-se, o Cristo que procurou Tomé no meio da incredulidade é o mesmo que procura você. Ele ainda mostra suas feridas, não para te condenar, mas para te curar. Ele ainda diz, paz seja contigo. E ainda estende a mão dizendo, não sejas incrédulo, mas crente. O Evangelho de João encerra essa passagem com uma promessa que ecoa até hoje. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. A fé de Tomé, nascida da dúvida, é o lembrete de que o reino de Deus é construído sobre corações humanos, falhos, mas sinceros. Que a fé verdadeira não é cega. É uma escolha consciente de confiar em um Deus invisível, mas real. E quando o medo e a dúvida vierem, que possamos lembrar de Tomé, que possamos repetir suas palavras não com vergonha, mas com esperança. Senhor meu e Deus meu, porque nesse clamor está toda a essência do Evangelho, a confissão de quem finalmente viu o invisível. Hoje a voz de Cristo ainda sussurra aos que buscam. Bem-aventurados os que não viram e creram. E essa bem-aventurança é a herança de Tomé, o apóstolo que duvidou, mas terminou sua vida como testemunha viva da fé que transforma o mundo. A história de Tomé termina onde toda grande história de conversão e missão precisa terminar, no eco da presença de Cristo que transforma o ordinário em extraordinário. Ao revisitar a trajetória do apóstolo Dídimo, percebemos que sua vida não é somente um relato do passado, mas um convite contínuo à igreja de todos os tempos. Um chamado para que cada coração ferido seja tocado e reconstruído pela mesma graça que encontrou Tomé. Tomé nos lembra primeiramente da honestidade que Deus honra. Ele não fingiu fé quando seu coração estava ferido. Não mascarou suas dúvidas com palavras vazias. Em vez disso, colocou sua angústia diante do Senhor. Essa coragem de ser humano diante do divino é rara e exatamente por isso é preciosa. Deus prefere a sinceridade de um coração ferido do que a fachada de quem não admite seu medo. Quando Tomé perguntou, como veremos o caminho? E depois disse que precisava ver as feridas para crer, ele não pediu espetáculo, pediu encontro. Deus atendeu ao pedido com ternura, não com repreensão. E essa resposta nos ensina que o Senhor não rejeita os transparentes, Ele os encontra. Em segundo lugar,
Tomé nos ensina sobre o tempo de Deus. Há questões que não obtêm resposta imediata. Há dores cujo remédio não vem em horas, mas em processos. Tomé teve que atravessar um deserto de incerteza até que o Mestre reaparecesse. E quando Cristo veio, não o fez para humilhar, mas para libertar. Isso confirma que a demora divina não é negativa por si mesma. Muitas vezes é acomodação para a cura profunda. Tomé precisou do 8 dias da espera para valorizar a revelação. Muitos de nós precisamos do tempo para que a fé se refina e se aprofunde. A paciência de Deus é parte da medicina que transforma a dúvida em adoração. Terceiro, o encontro com Cristo transforma a missão em sacrifício. Depois de tocar a verdade, Tomé não voltou a se acomodar. Sua incredulidade foi convertida em ardor missionário. Essa mudança é essencial. O verdadeiro encontro com Jesus nos torna inquietos pelas almas. Nos tira da poltrona do conforto e nos envia às estradas onde a boa nova ainda não chegou. Tomé foi até o fim do mundo conhecido da época e encontrou oposição, perigos, incompreensão e, mesmo assim, não retrocedeu. Sua vida pastoral nos interpela a perguntar: se experimentamos a presença real do ressuscitado, será que nossas escolhas diárias refletem esse encontro? Estamos dispostos a ir onde dói, a permanecer onde o preço é alto e a semear onde poucos acreditam? Quarto, a morte dele nos revela a glória da fidelidade. Martirizado entre povos e reis, Tomé deixou o testemunho final que nenhuma retórica poderia igualar. Sua morte não anulou sua mensagem, a confirmou. O sangue do mártir é semente. Ele plantou fé em solos que pareciam secos, gerando igrejas que perduram até hoje. Para o ouvinte contemporâneo, isso significa que fidelidade muitas vezes não colhe em aplausos, mas em frutos que o tempo revela. Permanecer fiel em meio ao silêncio e à perseguição é a semente que germinará quando os céus decidirem agir. Quinto, Tomé é espelho da compaixão de Cristo. Ao permitir que o apóstolo tocasse as chagas, Jesus demonstrou o Deus que se atreve a chegar perto do homem ferido. Não é um Deus distante que exige provas de nossa lealdade. É um Deus que se aproxima e cura, que deixa que toquemos suas feridas para que nossas mãos sejam curadas. Para a igreja, isso é mensagem de esperança. Não devemos rejeitar os que duvidam. Devemos acolhê-los, caminhar com eles e, com paciência, apresentar o rosto gracioso de Cristo. Sexto, a bem-aventurança para os que creem sem ver. Jesus pronunciou palavras que atravessaram milênios. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa não é uma condenação à busca por provas, mas exaltação ao dom sobrenatural da fé que confia no invisível. Hoje, somos chamados a cultivar essa fé, a escolher confiar nas promessas que não podemos medir com instrumentos humanos, a apostar nossa vida numa pessoa, Jesus, e não em experiências controláveis. Tomé recebeu a confirmação. Nós entramos na bem-aventurança que sua experiência declarou. 7. Aplicação prática para o presente. Como levar a lição de Tomé para a vida diária? Primeiro, confesse sua dúvida, honestamente, em oração e em comunhão. Não esconda a luta interna esperando que a fé apareça por milagre sem enfrentamento. Segundo, procure reunir-se com irmãos. Foi na convivência da comunidade que Tomé ouviu dos irmãos sobre o Senhor e foi restaurado. Cultive igreja que acolhe perguntas, que ora junto, que testemunha com a vida. Terceiro, permita-se ser enviado. Se tocado pelo ressuscitado, torne-se missionário onde estiver, no trabalho, na família, na rua, nos países distantes. A fé que tocou Tomé não ficou parada. Ela se moveu e transformou. 8. Uma palavra para líderes e pregadores. Evitem demonizar a dúvida. Eduquem na verdade e na sensibilidade pastoral. Nossa geração precisa de pregadores que ofereçam alimento sólido e também braços para carregar quem tropeça.
Tomé foi um discípulo que cresceu porque encontrou, não por ter sido repreendido duramente. O pastor que escuta e mostra o rosto paciente de Cristo está fazendo algo essencial. Reproduz o encontro que mudou a vida de Tomé. 9. Legado que permanece. Em muitas tradições espalhadas pelo mundo, Tomé é lembrado não só por sua falta inicial de fé, mas pela coragem missionária e pelo testemunho final. Suas comunidades, especialmente na Índia, preservam sua memória como fonte de identidade cristã. Esse legado nos lembra que ninguém está reduzido eternamente a um único ato. A vida é trama de quedas e recomeços, e Deus trabalha em cada fase para redimir o que foi perdido. Finalmente, um desafio que nasce dessa história. Permita que a presença viva de Cristo toque sua dúvida hoje. Não tema expor sua incerteza. Leve-a ao altar. Não se contente com feudos interiores de desconfiança. Traga-os à luz da comunhão. Se você já viu o Senhor e conhece seu abraço transformador, saia ao mundo com a coragem de Tomé. Se ainda espera por um sinal, saiba que o Senhor encontra cada coração disposto a procurar. Encerramos lembrando as palavras que Tomé proclamou quando o invisível se tornou visível. Senhor meu e Deus meu. Que essa confissão não fique apenas estampada em histórias antigas, mas ressoe agora em nossos lábios, escolhas e atitudes. Que a igreja de hoje seja um espaço onde perguntas são admitidas, dores são acolhidas e a graça transforma o ceticismo em combustível para a missão. Que a vida de Tomé nos mova, não a condene, e que a cada dia possamos permitir que o Cristo ressuscitado revele suas feridas e nos cure, que possamos aprender com nossa fragilidade e com ela lançar-nos nas estradas que ainda clamam por esperança. Porque o Deus que transformou Tomé continua vivo e ele continua a buscar, a curar e a enviar.